Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do quadro Curiosidades do Futebol. O tema de hoje é bem polêmico, o Palmeiras tem ou não tem Mundial? Hoje vamos abordar a Copa Rio de 1951, vencida pelo Palmeiras. E aí, pra você, este é ou não um título mundial? Calma aí, antes de mais nada, vamos entender toda essa parada. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like e convidar os amigos. Para entendermos todo o contexto, precisamos levar em consideração alguns pontos. O primeiro é a aceitação da FIFA. Bom, é importante dizer que o Campeonato Mundial Interclubes era um sonho antigo do então presidente da FIFA, Gilles Rimet. Porém, esse sonho nunca havia saído do papel. Aproveitando-se da mobilização causada pela Copa do Mundo no Brasil, realizada em 1950, a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, propôs à FIFA a realização de um campeonato interclubes. Apesar de não ter sido organizadora do evento, a FIFA chancelou, ou seja, aprovou a competição. O segundo ponto é critérios adotados. Inicialmente, a ideia da CBD era um torneio com os 16 maiores times da época. Devido ao tempo escasso para se organizar a competição e a sinalização negativa de muitos clubes, optou-se por levar representantes campeões nacionais dos 6 primeiros países mais bem colocados no Mundial de 1950. Na ordem seriam Uruguai, Brasil, Suécia, Espanha, Iugoslávia e Suíça. Porém, alguns clubes não puderam participar por diversos motivos. Essa desorganização na definição dos critérios se estendeu por toda a competição. Países que tinham boas seleções como Suécia, Espanha, Hungria e Alemanha não tiveram clubes representados. A Hungria, por exemplo, estava exilada pela União Soviética do futebol internacional, e a Alemanha Ocidental estava banida pela FIFA em 1950, quando a Copa Rio foi planejada. Mas ainda assim é preciso reconhecer que a situação ficou estranha, pois apenas metade dos países participantes do que era para ser um torneio mundial de campeões havia vencido a última Liga Nacional de seus países. Nacional do Uruguai, Sporting de Portugal, Nice da França e Estrela Vermelha da Iugoslávia. Já Palmeiras e Vasco não tiveram Liga Nacional para disputar. Os outros participantes foram Juventus da Itália e Áustria Viena, da Áustria, ambos segundos colocados nos campeonatos nacionais de seus países. E é aí que vem a maior polêmica e que perdura até hoje. Realmente tínhamos os maiores representantes do futebol mundial na época? O terceiro ponto é visão da imprensa e torcedores da época. Apesar de muito valorizado, alguns veículos de comunicação não concordaram com os critérios e passaram a criticar o torneio. O Estado de São Paulo, em 24 de junho de 1951, uma semana antes do torneio começar, escreveu: "Talvez haja êxito econômico apesar dos pesares, mas com ele ou sem ele é aconselhável, além de honesto, que se mude a denominação do certame, mesmo porque, pelo simples exame da relação dos concorrentes, verifica-se que ele não é dos campeões e muito menos mundial", sugeriu o jornal. Na época, o título foi muito comemorado por uma parte da imprensa, sendo considerado uma conquista importante, inclusive cotado como um dos maiores feitos do futebol brasileiro até aquele momento. A repercussão, inclusive, foi internacional, com jornais do mundo inteiro trazendo notícias do torneio. Mas, outra parte não via com bons olhos chamar o Palmeiras de campeão mundial. Entre os jornais mais tradicionais do país, não houve consenso em relação à conquista alviverde. O Estadão, que já era crítico da realização do torneio, colocou em sua manchete que o Palmeiras conquistou a Taça Cidade do Rio de Janeiro. O fato de que nem todos os times haviam sido campeões foi novamente lembrado pela publicação. A capa da Folha da Noite, atual Folha de São Paulo, informou que o Palmeiras era o campeão dos campeões. Somente no fim da publicação havia mesmo uma notícia de destaque à conquista. Ali, a Copa Rio foi chamada de Torneio Internacional Interclubes. Já o Globo definiu o Alviverde como o campeão dos campeões do mundo. Ao contrário dos demais, que consideraram a partida como truncada e técnica, o jornal da família Marinho a classificou como uma sensacional peleja em seu subtítulo: Palmeiras campeão do mundo. Foi assim que o jornal A Gazeta Esportiva, principal publicação esportiva de São Paulo na época, noticiou a conquista alviverde em 23 de julho de 1951, dia posterior ao empate com a Juventus no Maracanã. Outra publicação que também proclamou o Palmeiras como campeão mundial foi o Última Hora, que havia começado a circular no Rio de Janeiro havia pouco mais de um mês. Conclusão:
Fica nítido aqui que o maior ponto de interrogação em relação à legitimidade ou não do título do Palmeiras ser considerado mundial é em relação aos critérios adotados para selecionar os participantes, já que haviam clubes que não eram campeões em seus países, inclusive o próprio Palmeiras, que conseguiu a vaga por ser o atual campeão paulista da época. O Palmeiras é muito maior do que um paulistinha. Vale ressaltar que no Brasil não havia campeonato nacional, portanto o Palmeiras foi legitimamente convidado. Importante dizer que os melhores times do mundo foram convidados, alguns optaram por não aceitar e outros não tinham disponibilidade, portanto tiveram a oportunidade e não a aproveitaram. Por tratar-se do primeiro torneio com o objetivo em fazer um clube campeão mundial, independente da desorganização da competição, consideramos o Palmeiras campeão mundial sim. O campeonato serviu de embrião para o que viria depois, onde outros times puderam escrever seus nomes na história, inclusive passando por outras transformações ao longo do tempo, algumas inclusive estão desorganizadas ou mais que essa edição. E aí pessoal, o que vocês acham? Palmeiras é ou não é campeão mundial? E por favor, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentem, mesmo que discorde, o importante é termos um debate sempre sadio. Um grande abraço!